Pessoal, esse aqui é um vídeo de questões comentadas sobre a LDB. Nós já fizemos alguns anteriores. Se você ainda não assistiu, clica aqui no card que você vai ser direcionado a uma playlist com todos os vídeos de questões comentadas. Não deixe de conferir. Nesse vídeo específico, nós vamos tratar de questões ligadas à parte de financiamento da LDB. É um vídeo com uma temática direcionada. Nós ainda não fizemos assim, mas eu creio que vai ser necessário, uma vez que financiamento é um dos temas mais cobrados na LDB. Eu estou deixando aqui na descrição o link para essa apostila. Na verdade, essa apostila tem 120 questões sobre a LDB. Eu selecionei aquelas que falam sobre financiamento. Interessante que você faça todas as questões. Você verá que são questões simples, questões com mudança de termo, excluir um termo, para que você possa identificar dentro daquela questão as alterações que aconteceram. São questões simples, mas questões que nos auxiliam a estudar novamente a LDB, a reforçar os conhecimentos e conceitos que nós já havíamos adquirido. Não deixe de conferir, é muito importante. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pessoal, nós vamos tratar de uma forma diferente aqui as questões. Eu vou colocar o número como tal aparece na apostila, mas nós não vamos seguir a ordem da apostila. Então, por exemplo, nós vamos iniciar na questão 3. A questão 3 vai aparecer 3 na sua tela, mas você sabe que a primeira questão que nós estamos trabalhando, 3 é o número que aparece na apostila para que você possa acompanhar caso você já tenha feito a cópia dessa apostila. Vamos lá. Assinale a alternativa abaixo que está de acordo com a LDB. A União poderá aplicar anualmente 18% e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Nós temos um problema grave aqui, diz, poderá aplicar, dá a entender que pode aplicar isso, mas só se quiser. Não é isso, não é bem assim. Na verdade, falta aí uma sentença que seria nunca menos de 18% no caso da União e 25% no caso dos estados, município e Distrito Federal. Então nós temos um problema aí de redação. Essa opção ela está errada, então nós vamos para a próxima. B. Lembrando que esse assunto ele é disciplinado pelo artigo 69. Tá? A parcela de arrecadação de impostos transferidas pela União aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, será considerada para efeito do cálculo previsto no artigo 68 da LDB, receita do governo a que transferir. Essa parte, ela está lá no parágrafo 1º do 69, falta uma palavra. Pelos estados aos respectivos municípios não será considerada. Aquilo que for transferido da parcela de impostos pela União para os estados, pela União para os municípios, dos estados aos municípios, não será considerada, tá? Receita do governo. Então tome cuidado aí, nós temos um problema de grafia. Mais uma vez, vamos para a próxima, letra C. Serão consideradas incluídas nas receitas de impostos mencionados neste artigo as operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias de impostos. Nós temos mais um problema, esse aqui é o parágrafo 2º, diz que serão excluídas e não incluídas essas receitas. Lá no iniciozinho diz, serão consideradas incluídas nas receitas de impostos. E o artigo 69, lá em seu parágrafo 2º, ele é muito claro, serão consideradas excluídas das receitas. Então nós temos aí um problema, vamos para a próxima. Para a fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na lei do orçamento anual, ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais, com base no eventual excesso de arrecadação. Essa é a grafia do parágrafo 3º do artigo 69, está perfeito. Se houver ali um excesso de arrecadação, será necessário a abertura de créditos adicionais na lei orçamentária, uma vez que está excedendo, tem excedente de recurso. Então imagine, eu tinha que investir 25% de um X, agora eu tenho que investir 25% de 2X. Essas receitas que aumentaram de vários impostos, distintas receitas, elas farão parte agora do mínimo que aquele ente
federado ou aquele município deve investir. Então, eu necessito modificar a minha lei orçamentária. Perfeito, correto, nada a dizer por contrário. Então, a questão 3, a letra correta é a letra D. D de dado. Letra E. As diferenças entre as receitas e as despesas previstas e as efetivamente realizadas, que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a cada semestre do exercício financeiro. Então nós temos aqui um problema, não é a cada semestre, então imagina, eu teria que esperar ali 6 meses para que isso, pudesse ali haver uma correção do investimento que não está sendo realizado, haveria um prejuízo muito grande para a administração e para o povo de uma maneira geral, uma vez que o governante poderia, por exemplo, desviar o dinheiro. Eu teria, só saberia desse ocorrido 6 meses após, então teria ali um problema de tempo. Então é a cada trimestre, a cada 3 meses eu vou avaliar a aplicação desses recursos. Então essa está errada por dizer semestre e não trimestre. Questão 5. A respeito dos recursos financeiros, o repasse dos valores do Caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos. 1. Recursos arrecadados do 1º ao 10º dia de cada mês até o 20º dia. Isso está correto, está no 69, parágrafo 5º, inciso 1º. Segundo, os recursos arrecadados do 11º ao 20º dia de cada mês até o 30º dia. Essa é a grafia do inciso 2º. 3. Os recursos arrecadados do 21º dia ao final de cada mês até o 10º dia do mês subsequente. Essa também está correta, é a grafia do inciso 3º. 4. O atraso na liberação não sujeitará os recursos à correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. Se isso fosse verdade, nós teríamos um grande problema, porque os atrasos seriam recorrentes, uma vez que não teria nem correção monetária e nem penalização aos dirigentes que cometem essa falha. Então, eles deixariam de fazer os repasses para investir em obras, por exemplo, no período eleitoral, para que ele ganhasse votos, então ele não teria nenhuma punição. Isso não ocorre porque há uma punição criminal e isso sujeitará também a correção monetária, que não é algo desejável para os nossos gestores públicos. Então a opção que nós temos que marcar é a letra C. 1, 2 e 3 estão corretos. 7. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a manutenção e aperfeiçoamento do pessoal docente, excluindo os demais profissionais da educação. Até a metade está correto, excluindo está incorreto, na verdade é incluindo os demais profissionais da educação. Essa é a grafia do artigo 70, em seus incisos 2, 3 e 4. Em seu inciso 1º. 2. Aquisição, manutenção, construção, conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Essas sim são despesas que podem ser consideradas. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino, evidentemente que o item 3 está correto, ele é o inciso 3º, corretíssimo. Seria inviável o trabalho docente sem esses recursos. O 4º, levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino. Também está correto, é o inciso 4º, então nós devemos marcar a letra B de bola. 3 estão corretas, a 2, a 3 e a 4. A 1 está incorreta por dizer excluindo, na verdade é incluindo. Questão 9. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas
a consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a: item 1. Realização de atividades fim necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino. Isso é o inciso 5º do 70 também. Então tá correto. 2. Concessão de bolsas de estudos integrais a alunos de escolas públicas e privadas. Esse é o inciso 6º do mesmo artigo. 3. Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nas duas sentenças anteriores da questão. Então aí está dizendo que amortização e custeio de operações de créditos somente para esses dois aí, né, esses dois itens anteriores, podem ser realizados. Na verdade, a grafia é disposto nos incisos anteriores de uma maneira geral, inclusive o inciso 1, 2 e 3 que nós já estudamos. Então está incorreto por isso. 4. Aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. Esse é o artigo 70, inciso 7º. Está correto. Então, nós temos aí o item 1, correto. O item 2, correto. E o item 4, correto. Nós temos um problema no item 3, que está incorreto. Então, nós temos 3 que estão corretas e uma que está incorreta. Nós temos um problema aí no gabarito, que diz letra B, mas na verdade é letra D. Por favor, consertem. 11. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com pesquisa quando não vinculadas às instituições de ensino ou quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise principalmente ao aprimoramento da sua qualidade ou à sua expansão. Essa está correta, é o artigo 71, inciso 1º. Subvenção a instituições públicas ou privadas em caráter assistencial, desportivo ou cultural. Isso também está correto. Não se pode investir com pretexto a despesa em manutenção e desenvolvimento do ensino em instituições assistenciais desportivas e culturais ou de cunho assistencial. Isso não é investir na manutenção e no desenvolvimento do ensino, como também investir em instituições de pesquisas que estão fora da parte do ensino, fora do sistema de ensino, que não vise a qualidade, o aprimoramento da qualidade e a sua expansão, também não é uma despesa que pode ser dita necessária à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, o item 1 e 2 estão corretos por não representarem despesas que podem ser ditas como de desenvolvimento e manutenção do ensino. 3. Formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. Essa é a grafia do 71, inciso 3º, também está correto. Não se pode gastar com quadros especiais da administração pública, uma vez que eles não têm uma atividade direta na educação. 4. Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica, psicológica e outras formas de assistência social. Essa está também correta, é o inciso 4º do 71 também. Se investiu em alimentação assistencial, médico-odontológica, farmacêutica, psicológica e outras formas de assistência social, essas não são despesas que o governante poderá creditar a manutenção e desenvolvimento do ensino. Ah, professor, mas são despesas necessárias. Uma suplementação alimentar, a assistência médico-odontológica, isso inclusive está previsto na LDB. Sim, mas não podem constar das despesas legais obrigatórias que devem ser direcionadas à manutenção e desenvolvimento do ensino. A letra que nós devemos marcar é a letra A. 15. Marque a alternativa que não está de acordo com a norma contida na LDB. A.
As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do poder público, assim como nos relatórios a que se refere o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal. Essa é a grafia do caput do 72, está perfeito. B. Os órgãos fiscalizadores examinarão prioritariamente, na prestação de contas de recursos públicos, o cumprimento do disposto no artigo 112 da Constituição Federal, no artigo 60 dos atos das disposições constitucionais transitórias e na legislação concernente. Essa é a grafia do 73, está correto também. Infelizmente, são artigos que nós vamos ter que ler, decorar. Não tem muito o que fazer, são muito técnicos, são artigos muito diretos. Nós temos que ler e decorar, infelizmente é isso. Se a prova te cobrar, você precisa ter o conhecimento. Lembre-se que é muito tranquilo estudar a LDB. É só ler e recordar. Mas, professor, eu leio e não recordo. Quantas vezes você leu? Me responda com sinceridade. Quantas vezes você leu a LDB inteira? 2, 3, 4. Eu tenho certeza que você leu umas 5, 6 vezes, você vai começar a recordar. E lembre-se que esses conhecimentos eles são necessários não só para passar em um concurso público, mas são necessários para a vida docente. Um professor que não conhece a LDB é um professor que não conhece seus direitos, seus deveres, que não conhece os deveres dos governantes. Isso é muito grave. Como que o professor, o docente, vai buscar a melhoria na qualidade da educação, o desenvolvimento da educação, sem conhecer aquilo que ele é obrigado a realizar e aquilo que os governantes, os gestores, são obrigados a realizar? Principalmente a parte financeira, ela é fundamental. Letra C. A União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno capaz de assegurar o ensino de qualidade. Essa é a grafia do 74, também está correto, perfeito, é exatamente isso. D. O custo mínimo que trata o artigo 74 será calculado pela União ao fim de cada ano, com validade para o ano subsequente, sem considerar variações regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino. Nós temos um problema grave sem considerar as variações regionais. Um tomate tem um preço em uma região metropolitana e tem um preço na zona rural onde ele é produzido. Isso é evidente. Próximo do produtor ele será mais barato. Então, como que eu vou determinar que o custo para manter um aluno na Grande São Paulo vai ser o mesmo valor no interior de São Paulo? Estou dizendo só para o estado de São Paulo. Imagine se eu tratar, por exemplo, sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Amazonas. O custo vai ser o mesmo? Vamos nos recordar que estamos em um país de dimensões continentais e com diferenças gigantescas. Não só culturais, mas diferenças financeiras, de custo. Então, nós temos que adequar esse valor à realidade regional. Então, essa opção está incorreta por isso. Letra E. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo 75 ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados, do Distrito Federal e os municípios do disposto nesta lei, sem prejuízo a outras prescrições legais. Evidentemente, sim. Como que o governo do Estado, do município, vai receber recursos se não cumpre o que diz a lei? Não tem lógica, não pode. Então essa está correta. A opção que nós deveríamos marcar é a letra D de dado. 17. Julgue os itens que se seguem a respeito do artigo 75 da LDB e que fazem alusão a ações de natureza supletiva. Item 1. A ação supletiva e redistributiva da União dos Estados será exercida de modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. Esse é o caput do 75. Está perfeito, certinho. A ação supletiva ela tem como primazia reduzir, progressivamente as disparidades na qualidade e no acesso ao ensino público. Todas as regiões do Brasil devem ter as mesmas oportunidades.
Foi o que eu disse na análise da questão anterior. O Brasil é um país continental, tem demandas bem diferentes. Então a ação supletiva ela vem para ajustar essas diferenças. Perfeito. A ação que se refere a este artigo obedecerá à fórmula de domínio público que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do município em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino. Esse é o parágrafo 1º, está perfeito, certinho, nada a dizer. Nós vamos ter que analisar as condições individuais de cada ente para fazer ali a sua ação redistributiva. A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno relativo ao padrão mínimo de qualidade. Então eu vou analisar quanto aquele governo recebe de receitas oriundas de impostos e outras receitas que devem entrar ali nos 25% mínimos que ele deve investir em educação. Vou analisar o custo mínimo por aluno e vou fazer a redistribuição para adequar esse valor, para que o valor mínimo que ele tenha por aluno seja o suficiente para que ele possa arcar com a educação pública. Perfeito também, certinho. Esse é o parágrafo 2º. 4. Com base nos critérios estabelecidos na sentença 1 e 2 desta questão, a União deverá fazer transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerado o número de aluno que efetivamente frequenta a escola. Essa é a grafia do artigo 75, parágrafo 3º, está correto também. A ação supletiva e redistributiva poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, se estes oferecerem vagas na área de ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso 6º do artigo 10º e o inciso 5º do artigo 11º desta lei, em número inferior à sua capacidade de atendimento. Então, esse item ele está incorreto, porque o artigo 75, parágrafo 4º diz o seguinte: a ação supletiva e redistributiva não poderá, faltou um não poderá. Então está errado. Se ele não atende o número que ele poderia atender, como que ele vai receber recursos? Está sobrando recurso, uma vez que ele não atende todo mundo que ele tem que atender, então está errado. Então, nós vamos marcar como opção correta a letra E. A 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Professor, mas que loucura, professor. Eu marquei que estavam corretas só a 1, 2 e 3. Eu marquei a letra C. Eu sei, é uma pegadinha. Você deve ter reparado que o item 5 ele não é relevante para a resposta dessa questão. É um item colocado de propósito para que você possa se confundir. Não tem problema nenhum nisso. Você deveria ter observado, nós fizemos a leitura de uma forma rápida, né? Para que vocês pudessem perceber a necessidade de fazer uma leitura mais aprofundada da questão, até mesmo antes de iniciar a resposta. O que eu faço antes de iniciar o estudo da questão e buscar a resposta nos itens? Eu olho, normalmente, as opções que eu tenho. Por exemplo, se eu identificasse que o item 3, porque ele aparece no B, no C e no E, e além do D. Se eu identificasse que o item 3 está incorreto, eu já matava a questão. Então, normalmente, eu iria lá no item 3, antes de ler 1, 2, e leria o 3. Porque assim, se ele estiver errado, a chance é pequena, uma vez que as letras B, C, D e E, ele apresenta como correta. Mas se ele estivesse errado, eu já matava a questão e ia embora. No caso aqui não daria certo, mas era uma tentativa, eu teria que ler todas, não é verdade? Então eu já mataria, por exemplo, que a 5 eu não precisaria nem olhar para ela, porque ela não aparece aqui no nosso gabarito. Então é uma forma de fazer a questão. Pessoal, como vocês viram, são questões simples. São questões que nos cobram o conceito, a letra da lei, e é assim que em grande parte das bancas pelo Brasil cobram os conceitos ligados à LDB. É evidente que aquelas bancas maiores, elas têm outras formas de cobrar os conceitos da LDB.
principalmente com estudo de caso, com conceito, com forma de enxergar a educação proposta na LDB, enfim. Mas muitas bancas cobram dessa forma, então é importante que nós tenhamos esses conhecimentos. Até mesmo nessas questões que não cobram a letra da lei, saber a letra da lei faz com que você vença aquela questão, consiga e passe no seu concurso, que é o mais importante. Eu agradeço quem chegou até aqui, eu peço que você curta o vídeo, compartilhe, deixe comentários, assine o canal, que isso é muito importante para nós, para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Fiquem com Deus, até muito breve.